Você já imaginou o que pode estar escondido sob as pirâmides do Egito? Não tô falando de múmias ou tesouros de faraós, mas de algo muito maior. Algo que pode mudar tudo que a gente sabe sobre o Egito antigo. Em 2025, uma descoberta bombástica tá dando o que falar. Pesquisadores dizem que encontraram estruturas gigantescas, tipo colunas de 600 metros de profundidade debaixo da pirâmide de Khafre. Mas será que isso é verdade? Ou é só mais uma teoria maluca? Fica comigo até o final, porque eu vou te contar uma pergunta intrigante agora, e a resposta só vem lá no final do vídeo. Eu sou obcecado por mistérios arqueológicos. Hoje eu te levo numa jornada pelo Planalto de Gizé, onde as pirâmides de Quéops, Khafre e Miquerinos guardam segredos há 4.500 anos. Vamos explorar essa descoberta polêmica, entender a tecnologia por trás dela, separar fato de ficção e, quem sabe, descobrir se tem algo realmente escondido debaixo dessas pedras gigantes. E te prometo, vai ter momentos que vão te deixar de queixo caído, outros que vão te fazer duvidar de tudo, e uma grande revelação no final que pode mudar sua visão sobre as pirâmides antes de mergulhar. Deixa eu te contar o que está em jogo. Em março de 2025, um grupo de pesquisadores italianos e escoceses, liderados por um cara chamado Corrado Malanga, soltou uma bomba. Eles dizem que mapearam uma rede de estruturas subterrâneas sob a pirâmide de Khafre, usando radares de satélite. Estamos falando de poços cilíndricos, câmaras cúbicas enormes e até uma possível cidade subterrânea que se estende por 2 quilômetros abaixo do solo. Mas olha só, nem todo mundo está comprando essa história. Egiptólogos famosos, como Zahi Hawass, chamaram isso de exagero. Então, quem está certo? E porque essa descoberta está causando tanto barulho, vamos começar pelo básico. As pirâmides de Gizé são um dos maiores enigmas da humanidade. A pirâmide de Khafre, que é o foco dessa história, tem 143 metros de altura e foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Ela faz parte de um complexo com a grande pirâmide de Quéops e a menor de Miquerinos, além da famosa Esfinge. Essas construções são tão impressionantes que até hoje ninguém sabe ao certo como os egípcios conseguiram erguer blocos de pedra de 2 toneladas com a precisão de um relógio suíço. E agora imagina só, e se debaixo delas tiver algo ainda mais incrível? A descoberta começou com uma tecnologia chamada radar de abertura sintética, ou SAR, que é tipo um superpoder dos satélites. Ele envia pulsos de radar que penetram o solo e voltam com informações sobre o que está lá embaixo. Os pesquisadores usaram dados de satélites da Capella Space, que ficam a 670 quilômetros de altura. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Eles combinaram isso com vibrações sísmicas naturais do solo para criar modelos em 3 dimensões do que está escondido. E o que eles dizem que encontraram? 8 poços cilíndricos, com 640 metros de profundidade, alinhados em 2 fileiras, e 2 câmaras cúbicas gigantes, cada uma com 80 metros de largura. Isso é maior que muitos estádios de futebol, mas antes de você ficar todo empolgado, deixa eu te contar um detalhe importante. Essas imagens incríveis que estão circulando na internet, com colunas e túneis bem definidos, não são fotos de verdade. São interpretações artísticas, tipo um desenho baseado no que os pesquisadores acham que os dados mostram. O radar SAR não tira fotos nítidas como uma câmera. Ele gera mapas de ondas, que são cheios de ruídos e precisam de muita interpretação. Então, será que essas estruturas são reais ou só uma ilusão de ótica dos dados? Essa é a primeira semente de dúvida que eu quero plantar na sua cabeça agora. Vamos falar do time por trás disso. O líder do projeto, Corrado Malanga, é professor de Química na Universidade de Pisa, mas também é conhecido por outra coisa. Ele é ufólogo. Sim, ele estuda abduções alienígenas e teorias sobre extraterrestres. Isso já levanta uma sobrancelha, né? Outro pesquisador, Filippo Biondi, é especialista em radares e tem trabalhos sérios sobre o uso de SAR em arqueologia. A porta-voz, Nicole Ciccolo, disse numa coletiva de imprensa que essa descoberta pode redefinir a topografia sagrada do Egito Antigo. Mas o problema é que o estudo deles ainda não passou por revisão independente, que é tipo o selo de aprovação da ciência. Sem isso, é difícil saber se é fato ou só uma ideia interessante tem mais. Alguns especialistas estão bem céticos. Zahi Hawass, que é tipo o Indiana Jones do Egito, disse que o estudo é completamente
errado e que o Ministério de Antiguidades nem autorizou esse tipo de pesquisa dentro da pirâmide. Outro cara, Laurence Conyers, da Universidade de Denver, falou que o radar SAR não consegue enxergar tão fundo assim, tipo 1,2 km, como os pesquisadores afirmam. Ele acha que no máximo pode ter algumas câmaras pequenas ou poços, mas nada de cidade subterrânea. Então, o que está acontecendo aqui? Será que é uma descoberta revolucionária ou só um exagero de um grupo querendo fama? Vamos dar um passo atrás e imaginar que essas estruturas existem. O que elas poderiam ser? Os pesquisadores sugerem que podem estar ligadas às salas de Amenti, um conceito místico do Egito Antigo que fala de um reino subterrâneo onde as almas passavam no pós-vida. Outros falam de um salão dos registros, uma biblioteca lendária que guardaria todo o conhecimento dos egípcios. Parece loucura, né? Mas e se for verdade? E se as pirâmides não forem só tumbas, mas parte de um complexo muito maior, com túneis e câmaras que a gente nunca imaginou? Essa ideia é tão empolgante que dá vontade de pegar uma pá e começar a cavar agora mesmo, mas aqui vem outro plot twist. Escavar em Gizé não é tão simples. O governo egípcio é super rigoroso com qualquer trabalho arqueológico, especialmente nas pirâmides, que são patrimônio mundial. Zahi Hawass já disse que não tem permissão para ninguém fuçar lá dentro. E tem mais. Mesmo que essas estruturas existam, o radar SAR não dá coordenadas exatas. É como achar uma sombra num raio-x, mas não saber onde cortar para encontrar o osso. Então, como a gente confirma isso? Será que vamos ter que esperar anos para saber a verdade? Enquanto isso, as redes sociais estão pegando fogo. No X, tem gente falando que isso prova que as pirâmides foram feitas por extraterrestres. Outros dizem que é só uma teoria conspiratória para vender livros. Um post que viralizou de um cara chamado Cláudio Suenaga menciona megaestruturas subterrâneas e liga a descoberta a teorias de deuses astronautas. Mas, de novo, sem evidências concretas, isso é só especulação. O que você acha? Será que tem algo escondido que a ciência convencional não quer que a gente saiba? Vamos mudar o ritmo um pouco e falar de algo que me deixou arrepiado. Os pesquisadores dizem que essas estruturas podem estar alinhadas com as estrelas, como a constelação de Orion, que era super importante para os egípcios. E tem mais. Eles encontraram sinais de erosão por água em alguns blocos da Grande Pirâmide, o que sugere que o lugar pode ter sido submerso há milhares de anos. Isso levanta uma questão louca. E se as pirâmides forem muito mais antigas do que a gente pensa? Tipo, de 36 mil anos antes de Cristo. Essa ideia é tão maluca que parece coisa de filme, mas ela mantém a gente grudado na cadeira, né? Agora, deixa eu te contar uma história rápida. Quando eu era criança, eu ficava horas olhando livros sobre o Egito Antigo, imaginando como seria explorar aquelas tumbas. Essa descoberta de 2025 me trouxe de volta para aquela emoção, mas ao mesmo tempo me deixou frustrado porque a gente está tão perto de algo grande, mas tão longe de ter certeza. É como estar na frente de uma porta trancada sem a chave. Você já sentiu isso? Querer desvendar um mistério, mas não ter todas as peças do quebra-cabeça? Voltando para o estudo, tem outro detalhe que me chamou a atenção. Os pesquisadores dizem que as pirâmides podem ter sido usadas como câmaras de ressonância, enchendo-se de água para criar vibrações para rituais religiosos. Isso é fascinante porque mostra que os egípcios talvez fossem mais avançados do que a gente imagina. Mas, de novo, sem escavações é só uma teoria. E aqui vai uma pergunta para te manter ligado. Se essas estruturas existem, por que os egípcios as esconderam tão bem? A resposta pode estar na próxima parte agora. Vamos falar do elefante na sala, porque essa descoberta está sendo tão questionada. Além da falta de revisão científica, tem o histórico de Corrado Malanga. Ele já escreveu sobre abduções alienígenas, o que faz muita gente torcer o nariz. Mas, por outro lado, Filippo Biondi tem credibilidade em tecnologia de radar, e o estudo de 2022 deles, publicado na revista Remote Sensing, foi revisado por pares e mostrou câmaras ocultas na pirâmide de Khafre. Então, não dá para descartar tudo de cara. Será que a ciência está sendo muito conservadora ou os pesquisadores estão viajando na maionese? Para te dar um contexto, não é a primeira vez que alguém diz que tem algo debaixo das pirâmides. Em 2017, um projeto chamado Scan Pyramids usou muons, que são partículas cósmicas, para encontrar
um vazio enorme dentro da Grande Pirâmide. Mas até hoje, ninguém sabe o que é esse vazio, porque não dá para escavar sem danificar a estrutura. Então, a ideia de câmaras secretas não é nova. O que é novo é a escala que esses caras estão falando. Uma cidade subterrânea de 1 quilômetro e 200 metros de profundidade. Isso é tão grande que parece impossível, mas, ao mesmo tempo, tão intrigante que a gente quer acreditar chegando na reta final. Eu quero te fazer pensar. Imagine que você está no Planalto de Gizé, olhando para as pirâmides sob o sol escaldante. Você sabe que, debaixo dos seus pés, pode ter um segredo de 4.500 anos. O que você faria? Eu, particularmente, ficaria louco para descobrir. E é por isso que essa descoberta, mesmo com todas as dúvidas, é tão empolgante. Ela reacende nossa curiosidade, nos faz sonhar com o que pode estar lá embaixo agora. Lembra daquela pergunta intrigante do começo? Eu te perguntei, será que essa descoberta é verdade ou só mais uma teoria maluca? Chegou a hora da grande revelação. Depois de analisar tudo, minha conclusão é: provavelmente não é uma cidade subterrânea. Os dados do radar SAR são reais, mas a interpretação deles é muito incerta. As colunas e câmaras que os pesquisadores mostram são baseadas em suposições, não em evidências concretas. O radar não tem resolução para mostrar detalhes tão precisos a essa profundidade, e sem escavações não dá para confirmar nada. Mas isso não significa que não tem nada lá embaixo. Pode haver câmaras menores, túneis ou até algo que a gente nem imagina. A verdade é que as pirâmides ainda guardam segredos, e essa descoberta, mesmo que exagerada, nos lembra disso. O que me deixa mais animado é que essa história não acaba aqui. Os pesquisadores do projeto Kephren dizem que vão continuar analisando dados e tentando convencer o governo egípcio a autorizar escavações. Se isso acontecer, quem sabe o que vamos encontrar? Talvez uma câmara perdida, talvez nada. Mas a busca pelo desconhecido é o que move a arqueologia, e é isso que faz as pirâmides tão fascinantes. Então, o que você acha? Será que tem uma cidade subterrânea esperando para ser descoberta, ou é tudo um grande mal-entendido? Me conta nos comentários, porque eu quero saber sua opinião. E se você curtiu essa jornada pelo Egito Antigo, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. No próximo vídeo, vou explorar outro mistério arqueológico que tá dando o que falar. Qual será? Só assistindo para saber. Me conta nos comentários. Você acha que tem algo escondido debaixo das pirâmides? E não esquece de se inscrever para não perder o próximo mistério.